Vamos lá, vamos. Bonito, bonito esse ônibus que você chegou, hein? Esse ônibus aqui. Cara, esse ônibus é de uma campanha que tá rolando em Hong Kong. Acho que até noteworthy, vale a pena falar. Que é um. Né, o Bitcoin não tem muito marketing. E a associação do Bitcoin lá de Hong Kong resolveu agora, por causa da situação, né, em Hong Kong, porque ela pede, né? Porque tá rolando muita perseguição aí de pessoas, contas sendo fechadas, a esquerda e a direita. Estão colocando esses anúncios aí para mostrar, lembrar as pessoas, né, que existe uma alternativa. E esse aqui é o busão do Bitcoin aí que está passando por Hong Kong. É interessante essa história aí. Então, sei lá. Justo você perguntou, né? Então, Não, vale a muito pena bom, muito falar. bom. Claro, claro. E ele tá passando aí, se eu não me engano, na frente do HSBC. Isso. Esse aqui é o prédio. Eu acho que é, sim. Bem Boa, possível garoto. mesmo. E você quer falar do que Beleza. hoje? A gente vai falar de multisig, né? Que é uma forma aí do pessoal de Hong Kong aí também se proteger, né? Porque não adianta, né, colocar o dinheiro em Bitcoin, às vezes é bom também criar aí uma segurança maior ou dividir, né, a responsabilidade da segurança entre várias carteiras. Mas não vamos falar só de coisas boas, né? Tem os riscos aí do multisig também. Vamos falar mas sobre multisig em geral, porque, né, tem muitas soluções novas no mercado aí aparecendo no mercado, parece que estão à venda, né? São soluções gratuitas, open source, que estão aparecendo aí na internet para você gerar e criar a sua carteira multisig com Bitcoin Core, com hard wallets, enfim, de diversas formas. Então, a gente acha que vale a pena, né, conversar a respeito e trazer um pouco aí das vantagens e desvantagens de multisig, coisas que a gente tem que pensar a respeito, quais são as soluções aí que a gente tem agora disponíveis para fazer a nossa multisig, fazer backup, enfim, todos os aspectos aí do multisig. É meio uma continuação do canivete bitcoinheiro, né? Porque o canivete bitcoinheiro. Exatamente. Fala, Ivan. Não, a gente já vem falando de multisig já há mais de um ano, né? Talvez só para fazer um breve resumo do que é, para quem não sabe o que é multisig, multisig é uma forma de você guardar seus bitcoins com mais segurança. Ao invés de precisar só de uma chave para transferir os fundos, você precisa de duas ou mais chaves. Um cofre com mais de uma chave necessária para abrir. Como eu vejo, Dov, Uhum. como eu vejo, no começo, um tempo atrás, se usavam muito as paper wallets, né? E elas entraram em desuso porque não deixou de ser tão seguro ou não era tão seguro para quem não era é, muito técnico, né? Porque tinham Uhum. aí vetores de ataque. Passou-se para as hardware wallets. E acho que agora, ou seja, as hardware wallets viraram a nova paper wallet e agora a multisig vão virar as novas hardware wallets, digamos assim, de uma assinatura. A gente está indo numa evolução. E, claro, como você disse, tem uma dificuldade maior, mas a dificuldade, na minha opinião, ela é linear, enquanto o aumento da segurança ele é exponencial. Ou seja, você aumenta um pouquinho, hoje ainda é um pouquinho mais complicado para montar um setup multisig, mas a segurança é exponencialmente maior, é muito maior do que se você tiver tudo em apenas uma chave privada em uma hardware wallet. Então, essas soluções que você falou, a gente ainda não está no momento perfeito, ainda tem muita coisa para evoluir, já evoluiu muito desde que a gente fez o canivete bitcoinheiro, Oh, yeah. mas eu acredito que muito em breve as pessoas vão usar hardware wallets com uma assinatura quase que como uma hot wallet, quase que, né? Ou seja, o default, o padrão para um setup de longo prazo, para guardar seus bitcoins, vai ser uma carteira multisig. Eu acho que a gente está indo para esse caminho. Sim, concordo contigo. Ou seja,
obviamente, para Bitcoin de longo prazo, né? Para cold storage, para Sim, armazenamento frio. exato. Ainda as hard wallets são muito boas para. A gente fala hoje em dia hard wallet é para armazenamento frio. Eu cada vez vejo a hard wallet não tanto como para armazenamento frio, mas como para uso seguro, né? Não hot. Ou seja, é hot porque está na tua mesa, está na tua posse o tempo inteiro. Você só precisa daquele dispositivo. O hacker só precisa, na teoria, hackear aquele dispositivo ou ter acesso a você e forçar você a dar a senha ou drogar você e fazer você falar a senha voluntariamente. Enfim, né? Existe aí um risco, mas está num único dispositivo que antes era, né, o seu computador que está conectado à internet, isso é considerado hot, o computador ou o celular. Aí a gente, né, externalizou isso e hoje em dia já é tão comum que eu acho que já é meio hot, né? Mesmo quando você pede uma hard wallet, já deve ter gente aí analisando no meio do caminho, tanto nas empresas de entrega, nas empresas, na fábrica, sei lá, ou dentro da própria empresa da hard wallet, algum né, espião, sei lá, não dá para você ter 100% de certeza que aquela cadeia, né, de entrega, ou toda a cadeia produtiva da hard wallet não tem alguma coisa comprometida lá que pode comprometer os seus dados. Então, alguém pode ter numa database ali, você está numa database, por mais que você queira que ela seja segura, ou acredita que ela seja segura, ou confia nos seus funcionários, por exemplo, o Rodolfo, eu confio que ele acredita que a cadeia dele é super segura, eu não confio 100% que não vazou aquela banco de dados dele, por mais que ele, né, diga que eles. Porque eles têm uma obrigação de manter um banco de dados, né, de todas as formas. Enfim, tem várias coisas negativas aí nesse sentido. Então, se você só tem uma hard wallet, né, e alguém conseguiu acessar a database daquela hard wallet e tem acesso físico a você de alguma forma, pode, né, ou seja, está na sua jurisdição, tal, pessoa que acessou, ou mesmo comprou na internet uma lista, pode chegar até você e fazer você utilizar aquele dispositivo para liberar fundos. Então, já é mais difícil do que apenas um ataque remoto através de um computador conectado à internet, sem dúvida nenhuma. Ou seja, a maioria ou seja, chegar ao ponto de ser rentável, né? O risco de você roubar uma pessoa fisicamente é maior, né? Mas vai saber, né? Em alguns anos, a gente não sabe quanto vai valer o Bitcoin e pode ser que essas cabeças aí acabem virando alvos fortes. Então é bom pensar a futuro, a longo prazo, a hiperbitcoinização, quanto, né? Ou seja, você está pensando a longo prazo, provavelmente você está comprando uma hard wallet. Então você quer proteger ela a todo custo. Então vale a pena pensar bem aí no seu modelo. Eu gosto dos modelos de multisig que não são com a mesma carteira, exatamente, por exemplo, por esse exemplo que eu acabei de dar, né? Se você tem 5 cold cards e você comprou na Cold Card e a database da Cold Card foi exposta, né? Eles têm acesso que você tem 5 Cold Cards, vão querer. Eu sei que você tem uma multisig 5 Cold Card, quer dizer, onde estão as 5, né? Você tem que, sei lá, entendeu? Claro, são casos extremos. Não se preocupe agora, não fique, né? Você comprou 5 Cold Cards, está preocupado agora com isso. Não vai acontecer com todo mundo, mas pode chegar a acontecer. Então é legal, né? Eu acho bacana o modelo aí que utiliza ou várias hard wallets e ultimamente eu ando meio esse tema aí do como é que chama do, do supply chain da Logística. cadeia de logística, né? Tá me preocupando aí um pouco mais. Tô achando, né? Tô começando a entrar nesse nível aí de paranoia, não porque eu tenho muito para guardar agora, porque eu tô pensando a futuro mesmo. E às vezes eu acho que se você ainda não tem uma hard wallet, eu até estaria pensando, né, para um cold storage, em você pensar um setup
que não utiliza hard wallet ou que utiliza algumas hard wallets que são menos, que você não compra o hardware de uma vendedora de hardware para Bitcoin. Então, seja essas faça você mesmo, ou usar um telefone celular offline, ou usar Bitcoin Core, um computador offline também, coisas do estilo. Tem algum setup diferente, ou várias hard wallets de fabricantes diferentes, isso também acho que é interessante, mas é menos até, né? Se você parar para pensar que existe esse risco do supply chain, né? Se não é específico a Bitcoin, ninguém nem sabe que você tem Bitcoin. Ou seja, eu, Dove, já tipo, né, eu não me preocupo se alguém sabe que eu tenho Bitcoin, não sabe quanto eu tenho, onde eu tenho, como tá, ou seja, não sabe, não tem como saber. E não é muito, mas enfim, não importa, né? Não vem ao caso. É... Primeira regra do Bitcoin, nunca falar quanto Bitcoin você tem, né? Nem dar nem muito, nem bom, não importa, enfim. Bueno, então acho que tem que pensar aí tem algumas formas aí de armazenar esse Bitcoin e a gente vai pensar, acho que sobre elas nessa série aqui sobre multisig, que a gente vai ver várias ferramentas aí para criar essas multisigs com diversas hard wallets ou até sem nenhuma hard wallet, com apenas o Bitcoin Core e diversas chaves aí geradas pelo Bitcoin Core. Alright? Beleza. Lembrando também que, assim, se você não tem muito conhecimento técnico, talvez seja mais fácil para você comprar hardware wallet e adicionar um salt, né? Adicionar uma entropia jogando dados ou com cartas e pedir para essa hardware wallet ser entregue num endereço que não seja seu, num PO Box, numa caixa postal, do que talvez correr o risco de fazer um negócio aí, você não sabe mexer direito, está conectado à internet e você gerou a seed com o dispositivo conectado à internet. Então, acho que é isso. A gente fala de todas as opções e você tem que ver o que de acordo com o teu conhecimento, o que você se sente mais confortável também, que vai funcionar melhor para você. Não adianta também querer ir pro nível hardcore, paranoico, cypherpunk e fazer cagada porque você não sabe fazer. Perfeito, perfeito. Exato. Também muitas vezes segurança não significa conveniência, acho que na maioria dos casos, né? Nem Mas aí você complexidade. tem. Exato, também. Às vezes. Não, mas geralmente. Exato. Pode ser que segurança não necessite complexidade. O que eu estou falando é um caso extremo, né? De alguém roubar uma database e ter interesse de ir atrás de você, porque, né, é gigante essa database. Deve ter, daqui a 2, 3 anos, vai ter milhões de pessoas que compraram hard wallet em algum momento da sua vida. Então vai ser, ou seja, alguém querer especificamente ir atrás de você, é um caso bem extremo, não é algo que eu me preocuparia especialmente, né? Mas se você não deixou nenhum rastro em nenhum lugar que você tem Bitcoin, ou quanto Bitcoin você tem, então o cara, né, é quase jogar arriscar, né, perder a liberdade por um risco, por alguns satoshinhos, que o cara nem sabe quantos são. Então, se você manteve boa segurança do outro lado, ou seja, você comprou a hard wallet, mas tudo que você tem sobre o Bitcoin na sua história da internet, né, nas suas redes sociais, o caramba, é só aquela compra daquela hard wallet. Eu não acho que eu não me preocuparia demais, né? Eu não teria muita preocupação. Alright? Então, vai por aí. Então, e nesse caso é melhor ter uma hard wallet se você se sente inseguro para gerar uma carteira ou acha que você vai fazer cagada. A hard wallet geralmente ela ajuda você a não fazer cagada e criar uma seed de maneira segura e depois aí fazer o backup e tal, te dar todas as instruções aí de como você fazer isso, né? É o seu dispositivo offline dedicado só para seed. Então, não é que, né, hard wallet é ruim, não serve para nada, não compre mais. Eu estou pensando aqui num caso realmente de alguém que quer guardar para longo prazo e que tem a capacidade de fazer isso e que
quer, né, criar um setup aí multisig bem seguro, né? Bem que pensando em eliminando a maioria, todas as possibilidades aí de algum ataque. E só para encerrar essa abertura que a gente está fazendo, Dó, sempre que você está pensando em segurança, você tem que pensar qual é o teu vetor de ataque. Ou seja, quem que poderia ser um possível As interessado em... ameaças. Quais são as Exatamente, ameaças? exatamente. É um governo, você mora no Brasil num lugar perigoso, é alguém que tem uma informação sua que você sabe que de repente pode estar atrás de você. É, quem que é a sua ameaça? E a partir daí você desenhar o seu modelo de segurança. Até porque o que a gente está falando de complexidade. Amanhã, se você precisar recuperar essa carteira, qual o nível de complexidade e se você vai conseguir recuperar essa carteira. Então, não adianta você criar um esquema MacGyver, Ninja, Hardcore, que depois você não consegue recuperar. Porque aí você acaba sendo o seu próprio vetor de ataque. Né? Ou seja, a ameaça para a recuperação da sua carteira acaba sendo você mesmo. Exato, não é perfeito. Às vezes essa complexidade aí que você adiciona, fazendo a multisig, pensando, ai, nossa, não, estão atrás de mim, o caramba, você faz um negócio tão complexo, tão difícil, que depende de tantas coisas diferentes, que chega daqui a 10 anos que você quer recuperar, você não consegue, porque você fez algum erro, ou, enfim, tem várias. Então tem que pensar bem no setup, tem que fazer é, apagar tudo, recuperar, ver se funciona bem o backup que você fez, ver se está tudo certo, todas as pontas estão fechadinhas, dependendo da quantia, quer dizer, da quantidade de chaves e pessoas envolvidas, vocês têm que pegar um fim de semana inteiro, trabalhar só nisso o fim de semana inteiro, sem bebida, sem drogas, sério, parece, né? Mas não, tipo, sério, concentrado, focado, para fazer uma coisa séria, né? Se você decidiu seguir esse caminho, se esse caminho é importante para a segurança, sei lá, se você é uma empresa que está agora querendo ter reservas em Bitcoin, por exemplo, como a empresa do cara, eles com certeza tiveram aí Michael Saylor. um ritual, o Michael Saylor lá, o MicroStrategy, com certeza eles tiveram um ritual aí, criaram uma multisig, se eles provavelmente, né, se trouxeram alguém para ajudar com isso, enfim, ou seja, não foi assim, o cara pegou uma Trezor e colocou 40 mil bitcoins na Trezor. É para isso que a gente está falando. Essa galera que agora quer está pensando seriamente, se é uma empresa, está cheia de dinheiro, você não, que está perdendo valor, você quer colocar em Bitcoin, mas você está com, né, medo de, eu não vou confiar numa Trezor. Eu também não confiaria numa Trezor ou qualquer outro dispositivo para colocar quantias aí eu não confiaria nisso para colocar nem os meus satoshinhos, né, na verdade. Quer dizer, ou seja, 100%, né? Mas quando a quantia é grande mesmo, né? É um negócio ou é uma empresa que você tem um dever aí fiduciário, uma empresa na bolsa, o caramba, você tem que tomar uma maior quantidade de precauções e dividir, né, o risco, porque se é só uma carteirinha, é um risco. Uma pessoa, se essa pessoa é sequestrada, ela morre, acabou. Né? Imagina, a empresa perdeu todos esses fundos, então precisa ter uma multisig. A multisig é fundamental para um setup empresarial. Uma empresa que quer ter uma reserva Bitcoin vai precisar fazer um setup multisig, porque vai precisar que o CEO, o CFO, sei lá, e mais algumas pessoas envolvidas na empresa, pelo menos, né, no mínimo, essas duas, eu acredito, e mais algumas outras, o board, sei lá, enfim. Outros fiduciários aí da empresa vão ter que ter posse de chaves, vão ter que proteger essas chaves e vai ter que ter um setup definido aí, sei lá, vocês acham que 3 de 5, ou seja, 3 pessoas assinando da empresa, das 5 possíveis, é suficiente, ou seja, uma maioria mínima é suficiente, ou precisa de todos assinando, pode ser que você seja extremo. Não é ideal, porque aí cada pessoa tem que fazer um bom backup, tem que ter várias cópias.
e aí isso agrega talvez até um risco maior, porque tem várias cópias espalhadas, uma pode ser comprometida, ou alguma. Enfim, tem, né, várias coisas que você tem que pensar, tem várias complexidades aí adicionais. Então não é bem para uma pessoa. Eu acho que para uma pessoa, para um hold pessoal, geralmente é demais e é complexidade extra que não vai trazer benefício, porque às vezes com a arma na cabeça você vai dar 5 chaves que você colocou, não sei, dependendo da ameaça, né? Você pode chegar, se você tem acesso às outras chaves, se você pode, né? Você pode chegar a abrir. Então tem que ter, acho que sempre uma multisig de sucesso, ela precisa envolver mais pessoas, geralmente, ou pelo menos envolver viagens longas, se não envolve mais pessoas, para que não seja, né, trivial, né, alguém ter acesso físico a você e poder desbloquear esses fundos. Ou seja, isso. Só discordo do que você falou que é só para empresa, Adolfo. Não, pode Ou ser entendi pessoal, para errado. uma. Não, uma família. É que Eu acho que você está empresas é pensando. 100%. Não, eu disse que uma empresa, eu não. Se você é empresa e tem Bitcoin numa Trezor da empresa, você está fazendo errado. É isso que eu estou falando. Ou seja, uma Ok. empresa ela tem que ter o risco mais. Tem que ter uma multisig. Eu acho que não tem muito o que. Ou seja, os fundos da empresa tem que estar numa multisig, especialmente uma empresa pública e tal. Se é uma empresa privada, sei lá, é mais um stack pessoal, né? De repente, do dono da empresa. Não é tanto da empresa, né? Não sei como funciona a parte, né, contábil disso, mas geralmente eu acredito que uma empresa é melhor que ela tenha uma multisig, porque é bem mais, né, responsável, né? A partir da empresa, você, sei lá, uma corretora sem dúvida tem que ter multisig. O cold storage de uma corretora, na minha opinião, tem que ser uma multisig, não pode ser um single sig. Enfim, coisas do estilo, né? É. Mas pode E ser uma pensar família sempre a também. longo prazo e pensar também que é bom, é isso, você se preparar antes, começar a entender como é que funciona, porque em breve esse pode ser o novo standard, pode ser o novo padrão para você ter sua segurança. Mesmo que você tenha meio Bitcoin, um Bitcoin, não importa, um décimo de um Bitcoin, vai acompanhando o preço. No momento em que você acha que esse valor já é representativo para você, você não vai precisar mexer nesses satoshinhos aí nos próximos 3, 5 anos, 4 anos, até o próximo halving, acho que é um bom momento para você começar a aprender, brincar, entender para se preparar. Ah, perfeito, exato. E hoje, a real é que hoje em dia é relativamente fácil. Bem mais fácil do que era há 5 anos atrás, mais fácil do que era 1 ano atrás. Muito mais E está fácil. ficando muito mais fácil, está ficando cada vez mais fácil, especialmente até com hard wallet, está ficando mais fácil. Porque a hard wallet ela dá uma interface aí rápida, você não precisa escrever a seed, tá num setup super seguro, tá? Você está com a sua hard wallet lá, conecta ela, aceita, coloca o pinzinho, aceita, e com 4 pessoas, 2 pessoas fazendo a mesma coisa, você tem ali feito. Mas como é fácil de fazer, ou seja, é mais fácil, né? De, de roubar também. Ou seja, quanto mais fácil é, né? Ou Como seja, assim? se você tem. A hard wallet é fácil, né? Hum. Você tem imagina que você tem 5 hard wallets agora, e você usa essas 5 hard wallets para uma carteira, né? Multisig aí, 3 de 5. Você precisa de 3 hard wallets das 5 possíveis para assinar uma transação dessa carteira. Isso seria, né, o setup dessa multisig. Você, Uhum. então, tem que ter as 5 hard wallets e 5 backups da hard wallet. Você vai ter, provavelmente, né? Eu não gosto do setup da casa. Eu prefiro os mnemônicos até a hard wallet. Eu acho que os mnemônicos são a sua carteira. A hard wallet é Tem que só explicar aqui um. que você está falando da casa. Casa Roda é uma Ah, empresa Casa que Roda é uma é empresa que faz multisig, que ela atua como uma das partes do multisig. Então, por exemplo, no setup 5 de 3, eles seriam
uma dessas chaves seria da casa e outras 4 você tem em sua posse ou distribuídas na sua família, enfim, são 4 que você tem. E eles recomendam você não fazer backup dos mnemônicos, da seed, das palavrinhas quando saem lá na hard wallet. Eles recomendam você usar a hard wallet, só hard wallet, ou seja, guardar a hard wallet e não usar seed. Eu acho errado esse approach, porque a hard wallet você tem que, uma vez por ano, pelo menos, estar verificando se a hard wallet está funcionando. Às vezes tem um erro fatal na hard wallet, uma atualização, tem que atualizar, vocês têm que ir atualizar. As palavrinhas, você não precisa fazer nada. As palavrinhas você anotou num metal bom, enterrou, você pode daqui a 50 anos voltar e recuperar na hard wallet que você quiser. Com a hard wallet você tem que estar o tempo todo fazendo o tempo todo, mas muitas vezes mais do que necessário, né? Na minha opinião, fazendo verificação se a sua hard wallet continua funcionando, se ela continua compatível com o setup de multisig que você fez, se é com o software, enfim, tem várias coisas aí que você tem que estar, complexidades adicionais, né, de software, que no caso da seed é um padrão aí que você pode recuperar em qualquer hard wallet, você simplesmente recupera e pronto, né? Então eu acho que é mais seguro para um cold storage de fato, de longo prazo, você guardar seed e não e no dia que você precisar, você aí pega hard wallets novas, tirada, entendeu? Novinha, atualiza o firmware dela antes de colocar a sua seed, aí air gap, você coloca a sua seed nela e aí você usa ela, entendeu? Então você nunca teve a sua hard wallet com a seed conectada a um computador com USB ou exposta a um novo software, um novo firmware que você não vai verificar o firmware, você só instala, né? Geralmente. De repente aquele firmware quando você coloca no SD, ele extrai a seed, tá no SD a sua seed, quando você coloca esse SD de novo Como assim você não no, vai no verificar o firmware? Não entendi. você não vai verificar, você não vai compilar os firmware, geralmente. Você vai copiar, você vai baixar da empresa, que você Verificar a vai assinatura, pelo confiar. menos. Você vai confiar na assinatura de alguém, mas essa pessoa pode ter sido comprometida. Você confia que ela assinou, mas se ela assinou com uma arma na cabeça e só você vai saber daqui a 3 meses que ela assinou com a arma na cabeça, É porque ela assim. vai poder. Então você não. É isso que eu tô falando. Você sempre está confiando numa pessoa. Se você não está compilando o código e tal, e é software. As palavrinhas não tem erro, entendeu? E se air gap, é isso que entendeu, né? Deu para entender o que eu tô falando. Tem um risco aí adicional. A gente assume que ele não existe, mas eu prefiro não assumir. Então, para um setup super seguro, super paranoico, eu acho ruim esse approach do hardware, só o hardware, sem a seed. Eu acho que ao contrário é mais seguro, só a seed, sem Concordo. o hardware. Até porque as palavras, pelo menos, você pode colocar num metal que não seja corrosivo, e a hardware wallet, se cair um negócio em cima e quebrar, ou se molhar, ou pegar fogo, ou qualquer outra coisa, você se É, ferrou, né? Não tem mais saída. software sempre vai ser mais É. frágil do que metal, né? Aí o pessoal fala, então por que não compra ouro? É diferente. Mas é exatamente essa resiliência do Bitcoin, porque o Bitcoin está espalhado por uma rede descentralizada, né? Por isso a importância de rodar o seu node, o caramba. E é engraçado, porque meio, né, você fala, não, mas você está usando um negócio de software, porque esse negócio físico é mais seguro que o software, né? Porque a gente não está falando da rede Bitcoin como um todo. A rede Bitcoin ela só é segura porque exatamente se eu derrubar água no meu node, tem pelo menos 10 mil outros nodes hoje aí rodando na rede Bitcoin esses mesmos dados. Então ela não vai sumir, né, se uma pessoa sumir. Mas a minha seed, a minha hardware, o meu backup, sim. Então, então é diferente, é outra, né, outra coisa, não é? Sei lá, alguém que menos entendido que escute isso pode falar, olha lá, o cara falando de guardar Bitcoin em metal, né? Por que eu não compro metal, então, em vez de ficar, né? Deixa eu só falar uma coisa.
só para ficar claro, isso que a gente falou que está cada vez mais fácil, está cada vez mais fácil criar, né, Dov? A complicação, na minha opinião, da multisig, hoje em dia, não é mais criar uma multisig. A complicação é como você recupera. Então, a gente já falou isso uma vez no Canivete Bitcoinheiro, se você quiser dar uma olhada lá no vídeo, mas eu vou resumir aqui. Tem basicamente 3 ou 4 coisas muito importantes que você tem que ter para recuperar a sua carteira multisig. Ou você tem as seeds, né, as palavrinhas ali para recuperar, de cada uma das carteiras envolvidas. Então, digamos que seja um multisig 2 de 3, você tem as 3 seeds guardadas para poder recuperar. Além disso, você precisa saber qual é o caminho de derivação que aquela carteira foi gerada. Caminho de derivação é como o caminho do arquivo que está numa pasta no seu computador. Então, precisa saber a carteira em que você criou essa multisig, qual caminho que ela usou, qual o caminho da árvore, qual o caminho do diretório que ela usou para criar essa carteira multisig. Então, Isso dá para saber, desculpa, mas fala. geralmente vai ser meio padrão, né? Hoje em dia tem até um padrão 48H, tem um negócio especial para multisig que talvez evite no futuro esse problema Sim, de mas ainda não é derivação. padrão. Ainda É, não são todos que usam o mesmo padrão. então, esses novos softwares estão indo por aí e através do endereço, se você sabe o endereço para onde foi enviado, se é o endereço BC1 ou endereço tipo 3 ou endereço tipo 1, você vai saber a derivação, você pode deduzir pelo menos por onde começar, né? Onde buscar a derivação da sua SIG. Tá bom. Mas É, na hora que você precisa recuperar a carteira, acho que você não quer passar por esse estresse. Não, Você quer não, é pegar melhor fazer e backup disso, claro, não tem dúvida. exatamente. Tem os softwares, eles hoje em dia, eles oferecem um arquivo de backup. Então a ideia também é se você tem só para, né, que é uma inovação, digamos, disso, eles Sim. têm um backup, né, que você aí vai ter todas as XPubs de todas as carteiras envolvidas, todas as chaves públicas, todas as derivações, e alguma outra informação, não lembro qual, mas vai estar tudo já num só arquivo, que a Então, eu não ideia é gosto se muito disso. não, a ideia eu acho, por quê? Porque é um risco assim, você tem o Cara, porque eu acho que o ideal, se você está pensando em que você não quer ter um ponto único de falha, de centralização, se alguém teve acesso a esse arquivo, no mínimo, ele sabe quantos BTCs você tem aquele setup tem. exatamente. Então, aí você já perdeu privacidade. E aí, se você tem uma quantia que é interessante para aquele atacante, você já virou uma possível vítima aí. Então, eu não gosto desse setup. É uma questão pessoal. Você ter todas as suas XPubs, todos os seus endereços públicos, né? São endereços que você consegue ver as movimentações daquela carteira, não consegue transferir. Se alguém tiver acesso a esse arquivo, não vai conseguir transferir nenhum dos seus fundos, mas vai saber quanto você tem, ou vai poder monitorar quanto você está acumulando, ou quanto você está gastando e para onde você está gastando. Não acho que é o ideal. Então, você precisa ter as chaves privadas, no mínimo duas. Se é um setup 2 de 3, você precisa ter no mínimo duas seeds, e não adianta ter só duas seeds. Então, o que acontece é que às vezes alguém pode achar, bom, eu tenho um setup multisig. Me fala se tiver fácil de entender, Dov. Eu tenho um setup 2 Uhum. de 3, ou seja, eu tenho 3 cadeados no meu cofre, eu preciso de duas chaves. Ah, beleza, eu perdi uma, mas eu tenho duas chaves. Uhum. Você não consegue recuperar. Se você não tivesse setup já configurado numa máquina ou já configurado em algum lugar, você não consegue recuperar e movimentar seus BTCs. Porque Ou você precisa, no backup. mínimo, as duas chaves, ou as duas seeds, e uma chave pública. A terceira chave pública, no mínimo. Tá claro o que eu estou Sim, falando? sim, sim. No mínimo o endereço daquele cadeado. Por mais que você não tenha aquela chave daquele cadeado, o endereço daquele cadeado, endereço público. Então, resumindo o que eu estava falando, para É, você não é ter um endereço, a backup, chave pública. Isso que é a o chave pública, complicado. desculpa, obrigado. A Chave chave pública pública, estendida. Xcode. Isso, exatamente. Então, para fazer o backup, você vai precisar pensar numa estratégia que você tenha em
em geolocalizações diferentes, como o Dal falou, de preferência, se você puder, em países diferentes ou em cidades diferentes, a chave privada, a chave pública, o endereço de derivação e se você, de repente, guardou por muito tempo, lembrar se aquilo, ter pelo menos anotado em algum lugar, se era uma 2 de 3, 3 de 3, 3 de 5, você precisa saber, se você for recuperar, qual era o setup daquela carteira. É difícil que você esqueça, mas se você morrer e a sua família precisar recuperar, eles precisam saber se era uma 2 de 3, uma 3 de 5, uma 5 de 5, uma 8 de... Enfim, tá? Para ficar claro. Oh, yeah. Mas por que não o backup, Ivan? Eu gosto da ideia do backup, sei lá, tem um Backup micro não, SD. porque se alguém tiver acesso a esse arquivo JSON, né, a pessoa vai ter acesso... Não, mas e se eu armazenar junto com a minha chave privada? É igual, ou Não seja, importa, já tá você... feita a segurança daquilo. O Claro, cara mas vai aí você... saber se tem aí, tem, mas está distribuído mundo afora, não tá Tudo aqui, não bem, tá. Vamos, mas quer passear comigo? Vamos passear. Aí o cara tem um puta risco de, né? claro. Ou seja, vai passear, vamos junto. Todo esse passeio ele tem o risco de ser pego no meio do passeio, vai saber, né? Ou enfim, ou de não ter nada no fim do caminho, de ser enrolado. É. Enfim, não sei. Eu acho. Se é uma empresa que igual é público, se igual é uma empresa pública, por exemplo, eu não vejo problema. Acho que eles têm que ter o backup dessas Xpubs, do setup, claro que não aberto publicamente, guardado mais né, dentro de onde eles fazem segurança e digital dos arquivos confidenciais da empresa. E da mesma forma você, né? Se você tem um setup onde você, né, guarda coisas confidenciais, você pode fazer backup disso aí de uma maneira que, ou até num cartão micro SD fechado em metal, alumínio para proteger contra eletromagnetismo, plástico para proteger contra água, enfim, todo tipo de proteção. E tu colocar em algum, né, escondido, sei lá, entubar e esconder. Eu acho que isso não é também, né, ruim ter esse tipo de backup, ou seja, pensando que com aquele backup alguém vai saber, ou seja, tendo em consciência que aquele backup é tão importante quanto a chave, né, que ele é em todos os aspectos, tanto para você poder recuperar quanto para manter a sua privacidade. Então, não sei, eu gosto do arquivo de backup porque ele facilita muito isso, né? Ou seja, eu simplesmente aí depois pego esse arquivo de backup, coloco no meu software lá atualizado, mais recente, no computador e pronto, né? E uso com o meu Bitcoin Core, né? Tudo sempre, né? O mais soberano possível. Você tem que, né, privado possível. Você imprimiria essa Xpub ou você deixaria ela só num cartão SD? Boa pergunta, viu? Pensando, eu acho que no caso eu deixaria no cartão SD, mas não em um, né? Se, por exemplo, a gente tem 5 partes envolvidas, cada parte com o mesmo esquema. Ou pelo menos 2, pelo menos 3 partes, né? Dividir o risco também, porque aí vai que, né, sei lá, 3 de 5, a gente tem 5, são 3 precisam, pelo menos 3 tenham, porque aí, né, ou seja, nunca vai chegar no caso de 2 desaparecerem e as 3 não se juntarem às outras para fazer. Então, 3 tendo já é suficiente, não precisa que as 5 tenham, por exemplo. Com esse estilo, pensar adversariamente e tentar, né, obviamente, agir de acordo. Mas eu faria o backup, aproveitaria esse feature. Porque é um arquivo JSON, né? Então ou seja, ele é human readable. Se não for compatível amanhã com a carteira que você está usando, pelo menos está lá a Xpub lá para você ler. Eu acho que eu faria digital só nesse caso. É mais simples, mais fácil de um micro SD, como eu falei, alumínio, uma proteção de EMP, né, magnética, uma proteção. Alright, vamos lá. A gente tem esse Vamos thread passar aqui. por essas perguntas, porque Ó, ele fez uma thread bem interessante. Eu acho que a gente falou
se não de tudo, da maioria das coisas que ele citou aí, mas a gente dá uma revisada e passa pelos pontos. Alright, vamos lá, rapidinho, né? Ele fala que então, essas wallets, faça você mesmo de multi-assinatura estão aparecendo aí, né? Então tem algumas coisas que você tem que tomar em conta aí antes de mergulhar aí de cabeça, né? Criar sua multisig, enviar todos os seus fundos para ela e achar que você está protegida, né? Vamos lá. O que eu preciso para fazer o backup? Primeira pergunta. O que exatamente, né? Do que exatamente eu estou fazendo o backup? A gente acabou de falar, né? Sobre isso. É, o que eu faço se eu perder um dos dispositivos aí de hardware? O que eu faço se eu perder? O que eu Então, se faço você... se... Vamos respondendo, Ah, né? alright, vamos lá. Tá, primeiro a gente falou o que precisa de backup, né? A sua seed, as chaves públicas, de preferência o caminho de derivação e o tipo de setup, 2 de 3, 3 de 5, 5 de 8, enfim, para se alguém Uhum. precisar recuperar para você. O que você faz se você perder um dos hardware devices? Então, se você tiver num setup como o que a casa roda, a empresa faz, que é seedless, né? Ou seja, não tem a seed, só tem o hardware. Nesse caso, se você não tem a seed de nenhum dos dispositivos, você pega os dispositivos necessários para transferir, monta um novo setup multisig, é um trampo. Monta um novo setup e transfere os fundos desse setup atual para o setup novo, para que você tenha todos os itens. Imagina que você tem uma 3 de 5, você perdeu um dos dispositivos ou quebrou, não tem a seed de nenhum, você não vai arriscar perder mais um e aí rezar para que os 3 que sobraram estejam funcionando. Então você cria um novo 3 de 5 e transfere do atual, com 3 chaves que você ainda tenha, para esse novo setup 3 de 5. Se você tem a seed, é só pegar um device novo e recuperar com a seed que você tem guardada. Isso aí. Ele segue, né? O que eu faço se um hardware device estiver comprometido? Que no caso acho que é a mesma coisa. Se você perder um hardware device, não perder para falha, né? Perdeu por algum motivo, sei lá, deixou na praia, sei lá, né? Uma Ledger, quem deixa na praia, né? Mas perdeu. Digamos que está comprometida, né? Aquela chave. Então é mais ou menos está comprometida. Então acho que é a mesma coisa, né? Eu acho. Se uma for Uhum. comprometida, você perdeu aquela chave, então você tem que, né, fazer a mesma ação, refazer o backup, refazer a multisig e não tem muito, né? Antes que você chegue, né, a perder outra chave, né? Sempre ter mais chaves do que sempre ter todas as chaves, né? Todas as chaves Idealmente, disponíveis. Sim. se você perder uma chave, você sabe, né? Se você já sabe, né? A ideia que você tem, por exemplo, num setup 3 de 5 é que você tem duas chances, né? Ou seja, às vezes você não sabe que você perdeu uma chave até que você precisa dela. Às vezes você Exato. está tão escondida que você nem sabe. Então, por isso você tem, né, tantas chances aí, duas chances adicionais, que é mais difícil você perder três chaves aí ao acaso, né? Até duas você se deu aí ao luxo, e aí, né? Mais que isso não, mas se você já sabe, já faz aí um novo setup com todas as chaves aí disponíveis novamente. Exato. O que eu faço se um hardware device atualiza para um novo firmware que já não é mais compatível com o software multisig que eu estou usando? Aí vem, né, o problema das complexidades do software, né? A Trezor, por exemplo, ela teve um update há um mês atrás, agora, que fez com que ela ficasse incompatível com diversas carteiras, porque ela melhorou um negócio, tinha um bug sério para PSBT, e eles alteraram aí uma forma como, sei lá, não importa como é, mas alteraram algo que fez com que ela ficasse incompatível, acho que até com a Electron, por exemplo. Ou seja, isso é um caso, provavelmente aconteceu com gente que tinha multisig na Electron, que atualizou o firmware da Trezor e que não podia assinar mais a sua multisig com a Electron, até a Electron atualizar o software dela para ficar compatível com a Trezor novamente. Depois se ajeitou isso. Então, Perfeito. nesse caso, né, eu acho que você teria que esperar
o software atualizar, ou se você tem o backup e precisa muito fazer, né, fazer o setup da mesma multisig com as, né, bom, é mais difícil isso, que você precisaria ter todas as chaves, de repente você nunca tem acesso a todas, você tem duas só de backup que estão em um lugar realmente muito remoto, enfim, não sei. Às vezes não é tão simples assim, né? Criar um novo setup com outra carteira. Então você tem, às vezes você fica meio dependente mesmo do software, eu acho. Talvez existe uma possibilidade agora, estão falando com esse arquivo de backup, de ter uma interoperabilidade entre as carteiras. Aí, de repente, uma carteira atualizou antes, você poderia, com esse arquivo de backup, ir para essa outra carteira que já está atualizada e compatível com o firmware para fazer a sua transação lá. Enfim, geralmente eu diria não. Bom, você nunca sabe, né? Às vezes você precisa fazer a transação, mesmo sendo um cold storage. Justo chegou o dia, está 5 anos com ela lá, chegou o dia que você precisa fazer essa transação. E aí, imagina, né? Seu firmware atualizou, vai ter que esperar. É ruim, né? Enfim, eu não sei se tem uma resposta única para essa pergunta aqui. Eu estou tentando pensar nos casos possíveis, mas acho que cada caso é um caso, vai ser avaliado na hora. Mas você tem que pensar que existe essa possibilidade. Eu diria, minha recomendação seria usar coisas air gap offline o máximo possível para não ter nenhuma urgência de atualizar firmware antes de você gastar. Ou seja, se imagina, você está 5 anos com o negócio parado, no dia que você vai fazer o setup, você resolve atualizar sua hard wallet antes de fazer a transação. Não. Faz a transação offline, assina tudo offline, manda depois para a internet a assinatura, igual você tem que fazer isso, né, em partes, então você não precisa estar online para fazer isso. E aí, depois que você fez a transação, você tinha que fazer, e agora vai ficar mais 5 anos parado. Aí atualiza os firmwares, aí faz todo o resto das coisas que você tem que fazer de atualizações de hardware, assim, de software. O Mas que eu, idealmente não usam, nem atualiza o software, usa o mesmo software. Se você tiver a possibilidade, faz um backup do software que você usou para fazer, da versão do software. E usa até aquele software, entendeu? Você Tem não outra precisa coisa, atualizar com Doc, a versão mais atualizada. Você pode usar a versão antiquada, digamos. Fala, de fala. Electron, né? Electron 3.3.8. Usa um Electron 3.3.8. É que tem Mas outra enfim, coisa, nesse Doc. caso não ia servir. Nesse caso não ia servir. A gente está muito cedo. Eu acho, o que eu estou vendo? Da mesma forma que surgiram hardware devices específicos para gerar uma seed e você poder ter sua chave privada, agora a gente está começando a ter softwares que são focados, ainda não exclusivos, mas que o foco, por exemplo, a Spectre, que o foco deles é multisig, certo? Sim. Então, cada vez mais a gente, ou seja, e um software que é para multisig, você já está pensando em armazenamento de longo prazo. Agora é cedo, agora ainda tem mudanças, mas daqui a pouco tempo, essas atualizações vão ser cada vez mais espaçadas, ou quase que não vai ter atualização. E a mesma coisa para um firmware de uma hardware wallet. Talvez tenha ou vai ter, ou na parte do firmware não vai alterar nada no que se refere a multisig, ou você vai ter firmwares específicos de atualização de uma carteira que está sendo usada só para multisig. E aí você não vai ter esse tipo de problema. O que acontece é que agora tá tudo meio junto, talvez, né? E é muito Não, cedo ainda. Então tem muita não, atualização e as atualizações acabam interferindo nos softwares. não, e não é só, não, sempre acho que vai ter isso. O negócio é você não você usar com inteligência essas atualizações e não fazer atualizações desnecessárias para o seu setup. É assim como eu vejo. Então, se você quer gastar, ou seja, no dia que você vai gastar, não faz atualização. Espera depois que você já fez a sua transação, faz ela offline. Isso que é o mais importante. Não, ou seja, se tem alguma vulnerabilidade, é difícil que ela seja explorada offline.
é mais provável, ela pode ser explorada online, mas offline é bem mais difícil. Então, se você usar um computador seguro para criar a sua transação, você criou a sua transação, tá lá assinadinha, fechadinha, bonitinha, aí passa num micro SD, num USB, o hex da transação, a transação assinada, né, no caso, e só transmite ela para a rede no computador conectado. Faz tudo offline naquele mesmo setup cacher, né? Tipo, bonitinho, Também. separado, né? É. Não, mas eu acho que isso é o mais importante nesse caso, é fazer com essa cabeça, né? Ou seja, eu não preciso usar o software mais atualizado, o meu firmware mais atualizado. O importante é eu preciso usar o que funciona. Depois, você terminou, aí você sabe que agora, só daqui a 5 anos, de repente, vale a pena. Aí você atualiza o firmware, atualiza o software, já verifica se esse novo setup funciona, aí já faz toda uma atualização, né? Já aproveita que você está com as chaves disponíveis, né? Você está com as 5 pessoas da sua multisig naquele momento, e já aproveita e atualiza para, né, daqui a 5 anos vocês se encontrarem e está tudo atualizado, um pouquinho mais atualizado, né? Basicamente, ou seja, pensando assim, né? E guarda o software. Eu recomendo guardar o software. Guardar o software, guardar, se você tiver a possibilidade, o firmware, se é da Codecard, guardar a cópia do firmware que você usou, guarda tudo. Não depende da internet, a gente é muito dependente de cloud, internet. Guarda offline, guarda num. Cuida como, né, junto com o backup, lá, já que você vai ter um micro SD que provavelmente tem 8 gigas, 16 gigas, com só as Xpubs lá, aproveita e guarda o software usado, guarda o firmware usado, guarda tudo lá. E guarda junto, ou separado, mas guarda bem, né, num backup aí físico, digital disso aí. Seria a minha recomendação para resolver mitigar, né, isso aqui. E aí você pode, né, enfim, com isso você pode reproduzir a mesma situação que você teve quando você criou originalmente aquela multisig. A gente está falando de algo de longo prazo, então você tem que pensar mesmo que amanhã a Electron pode sair do ar, o governo pode tirar ela do ar, proibir, ser contra a lei usar Electron. Você tem uma cópia local, é muito mais difícil alguém chegar até você. Também acho improvável isso, mas, enfim, esse caso é mais provável que tenha uma incompatibilidade e que não esteja disponível na web por algum motivo, mas é, não por censura, é improvável porque você sempre vai ter, né, canais incensuráveis aí também, né, na internet, mesmo na Onion, Tor, enfim. Mas é mais difícil, entende? E se ninguém faz esses backups, que ninguém se preocupa, aí pode chegar a ter uma situação que realmente a gente não tem, porque a gente está dependendo muito dessa solução centralizada, desse repositório electron.download.org, do electron.org, ou do GitHub, enfim. Então, a mentalidade é Perfeito. essa de ter o software e de fazer o seu próprio repositório offline, local, é boa, é positiva para todo o ecossistema, né? Porque amanhã pode ser você o cara que vai ter que disponibilizar online, porque a sua cópia é a única que sobrou. É... Quanto. De quanto em quanto tempo tem que checar se tua hardware wallet está funcionando? Boa pergunta. Isso depende se o seu modelo depende da hard wallet. Se ele não depende da hard wallet, não tem que verificar. Se ele depende, você tem que verificar a cada, sei lá, 6 meses, um ano. Não sei quanto Acho que seria aí depende também do teu setup. Se você tem uma 2 de 3, é isso. Se você tem a seed é menos preocupante, mas 2 de 3, você tem um device que você perca e pare de funcionar é relevante. Se você tem uma 3 de 5 é menos relevante e assim por diante. Quanto mais backup, né? Quanto mais margem de erro você tiver, menos você precisa, com menos frequência, você precisa ficar verificando se aquele dispositivo está funcionando ou não.
concordo. E você mitiga isso, né, tendo seed, não dependendo do hardware para fazer a segurança da sua seed. Seed, você pode usar também chave pública, só, seja, enfim, da chave privada do Bitcoin Core, enfim. Não, existem várias maneiras aí. Mas seed é o mais comum, né? O que a gente, BIP39, é o que a gente está acostumado aí hoje em dia, acho que é o padrão que ganhou aí nesse aspecto. Mas tem outras possibilidades. Tem um cara. Bom, não vamos entrar nisso agora. Depois aí, acho que em outra oportunidade, quando a gente apresentar um dos softwares que tem aí disponíveis para fazer multisig, a gente pode falar sobre isso, mas tem a possibilidade de não usar seeds também. Ou seja, mas enfim, isso é um pouco mais avançado, não quero confundir agora. Já estou confundindo só de mencionar, né? Isso agora. É, vamos lá, Sete. De quanto em quanto tempo eu preciso atualizar o firmware dos meus dispositivos de hardware, né? Isso vai quebrar alguma coisa? Eu já testei, né? A atualização pós-firmware. Você já testei. A gente acho que respondeu isso, né? Eu, na minha opinião, Respondido. acho que não precisa atualizar nada. Funcionou no passado, vai funcionar no futuro. Na rede Bitcoin, isso que é uma legal, né? Das garantias, né, da rede Bitcoin, que a gente tem essa garantia, não é implícita, mas é quase, né? De que um software antigo vai funcionar no futuro, não vai quebrar. Então, pelo menos o formato da assinatura, né? E eu poder transmitir essa assinatura, essa transação assinada para a rede Bitcoin, eu tenho quase garantia 100% de que vai ser possível transmitir essa transação como ela está, mesmo sendo feita em um software super antigo, não atualizado, com firmware também não atualizado. Especialmente no carteiras de merda aí que tem um monte de shitcoin, que a maioria das atualizações de firmware são super desnecessárias, né, para ser sincero. Vamos lá. Digitrezor. Digitrezor, Nossa, Ledger, etc. Ledger mais que Obo. nossa. A Ledger eu faço update aí da Ledger, eu tenho uma já é de teste quase, né? Não uso mais para fundos, né? Mas é tipo é sempre um pesadelo. Eu não fico muito preocupado, eu atualizo porque é para testes com alguns, né, setups, mas não, mas é sempre um pesadelo, cara. Se eu tivesse fundo nisso aí, eu ficaria muito estressado com a Ledger. Onde eu armazeno fisicamente esses dispositivos de hardware, né? Como é seguro armazenar dispositivo de hardware para evitar falhas? É interessante isso, né? Não sei, acho que é bem pessoal, né? Não tem uma resposta única. É bem Mas tem que pessoal pensar. e uma opção como o Mohit da Crypto Advance, né, que é quem desenvolveu a Spectre, o que ele faz, o que ele recomenda é você não, você sempre que você terminar de usar o seu hardware device, você apagar, deletar a seed que está nele. A seed aí tanto faz onde você guarda o seu hardware device. É uma opção também. Concordo, essa é uma opção, especialmente num setup multisig aí. Acho que o hardware device deve ser usado na hora que você recupera na hora a sua seed e aí usa o hardware device. Acho que ele serve só para ser uma interface segura entre você e a sua máquina, para você não colocar a sua chave na máquina que está na internet, provavelmente. Então, eu acho que serve por aí. Não tem muito mais necessidade do que isso. E as hard wallets que você mantém a seed nela, e você é quase uma carteira morna, digamos. Não é tanto uma carteira nem fria nem quente, né? É morna. Alright. Isso são conceitos que, cara, é interessante porque se me perguntasse um ano atrás, eu falava, não, é fria. Eu cada vez, né, vai mudando um pouco a nossa percepção, né, disso. Ou seja, a carteira, hoje em dia, na minha visão, se a carteira frio é a CID, é a chave privada. Num papel,
de preferência, agora a gente está falando, onde armazenar as minhas seeds. De preferência num metal contra corrosão, né? Eu acho que isso a gente já deixou aqui bastante claro aí no canal. Acho que até, muitas vezes eu até falei para o Ivan alguma vez que para mim é mais importante o metal, ou a seed, né? Ou seja, o metal, ou seja, a carteira de metal é mais importante do que a hardware wallet. Cada vez, para mim, na minha cabeça, é mais importante aquele onde você vai armazenar a seed, as palavras de backup, do que o hardware em si. O hardware é importante também, você tem que manter uma boa segurança dele, porque ele pode ser comprometido. Então, você tem que, né, se ele não pode estar aberto, exposto aí na sua mesa, e aí você fala, não tem problema porque não tem nenhuma seed nele. Não, mas aí ele pode, né, ser comprometido de alguma forma, você conectou ele no USB no seu computador e transmite a seed para o hacker, por exemplo. Então, não, você tem que, né, manter ele também bem guardado, escondido. Tem a maioria dos hardwares sérios aí tem um anti-tampering, tem alguma indicação de tampering, por exemplo, o Code Card, você coloca a primeira parte do seu PIN, tem duas palavras lá que são únicas daquela hard wallet, então alguém alterou a sua hard wallet, não vai ter aquelas palavras, e aí você vai saber que aquela hard wallet não é a sua, que é uma hard wallet que foi implantada aí na sua mesa. Enfim, mas isso outra vez. Depende do seu nível de ameaça. Contra quem, Exato. né? Você tá, não é qualquer hackerzinho que vai fazer isso. Isso é um ataque sério, é um ataque grande, um ataque daqui a 10 anos pode ser que seja relevante para você, né? Para a maioria de nós que estamos hoje no Bitcoin, daqui a 10 anos esse tipo de ataque pode ser relevante. Eu acho, acredito eu, porque meio satoshinho, quer dizer, os satoshinhos que você tem hoje vão ser de muito dinheiro daqui a 10 anos, na minha visão. Não importa quantos satoshinhos. Se você tem hoje algum satoshinho, daqui a 10 anos vai ser. Você tem um risco, né? Pode ter um risco, ou pode ser mais comum esse tipo de ataque, porque é a única forma de dinheiro, é a única forma de roubar. Enfim. Vamos lá, vamos seguir. Vamos deixar de lado ameaças do futuro, né? Vamos tratar as ameaças do presente, mas pensando no futuro também, claro, sempre. Eu testei recuperar a minha carteira multisig, Isso é fundamental. fundamental. Isso é fundamental e é fundamental para carteiras de uma assinatura também, com uma chave única. Você sempre que Perfeito. você gerar uma carteira antes de transferir os fundos, tem que simular que você perdeu, que aquela hardware wallet quebrou, recuperar, conferir os endereços, transferir um pouco de fundos, alguns satoshinhos, verificar se deu tudo certo, transferir daquela carteira, para você Exato. ter certeza que você fez tudo direitinho. É a melhor forma de você checar. Exato. E Por isso que eu não inclusive gosto o muito que de ficar fazendo testnet, principalmente nesses casos que você está realmente guardando seus fundos. Esquece testnet. Testnet é você colocar skin in the game. Transfere que seja R$ 3, R$ 5 de fundos e simula que você perdeu e recupera. Vê se aqueles fundos estão ali. É a melhor forma de você ver se está tudo direitinho. Exato, eu concordo 100%. E aí ele, inclusive, ele expande nisso aí, o Keaton, ele fala, se você testou, né, essa mesma recuperação, testou recuperar em outro software de multisig, que é uma boa ideia também. No caso da Sim. multisig, para você saber, né, ok, eu posso, se não der certo com essa opção, eu posso usar essa opção. E de repente até testa uns 3 softwares, sei lá, se você... Claro que evita testar. Caravan, Spectre e Electron, por exemplo. Esses são softwares exatos, que eu diria que são um pouco mais confiáveis. Evita testar qualquer software que de repente você pode estar inserindo suas chaves num software né, que ainda não foi suficientemente testado, que não tem muita gente usando e que pode ser um scam ainda, sei lá. Então tem que, né? É um setup importante. Você não pode pegar qualquer Lily Wallet que saiu ontem ou Sparrow Wallet que acabou de sair para criar esse setup. Eu acho, falando hoje, ainda não sei, são dois nomes aí de carteiras que apareceram aí, que são bonitas. Tá até aberto aí na sua aba, Lily Wallet.
Ah, é? Aonde? Ah, eu coloquei para buscar, eu queria mostrar, porque tá aqui na Spectre Desktop. Ó, por exemplo, tipo de carteiras, né? Da Unchained Capital, Spectre Desktop, tem, enfim, e a Electron, acho que são as três mais usadas. Mas não sei se é compatível Electron com a Spectre. Enfim, você vai descobrir isso fazendo o seu teste. Faça lá e veja, né, se você vai conseguir recuperar. Eu testei criar e assinar a transação da minha carteira multisig usando todas as combinações possíveis. Ah, isso é interessante, é isso. Se eu testei, né, usando quais carteiras eu usei, de repente eu só testei com três, mas aí eu, Quais sei lá, chaves? enfim. Quais chaves, exato, quais Se você chaves tem você três de usou. cinco, digamos, duas de três, testa com todas as combinações possíveis. A com a B, a A com a C, a B com a C, enfim. É. É complexo, se adiciona uma complexidade aí, mas de repente, sei lá, coloca 10.000 satoshis e com esses 10.000 satoshis faz transferências de 2.000 satoshis, com um satoshi por byte. Que não confirme, que fique confirme daqui a 3 semanas, não importa. Pode até usar Parent Paper Child, enfim, você pode até gastar enquanto ainda não está confirmada. Também pode. E aí, na última transação de todas, aí você só faz um bump aí, coloca um FII alto para confirmar todas as de um Satoshi atrás. É como eu tenho feito teste aí nos Bitcoinheiros ultimamente. Eu faço transações de um Satoshi, quando chega na última, 4, 5 Satoshi. Aí o cara fala, quando chega na última, 100 Satoshi. Não, 4, 5, ao invés de um. Mas ajuda, porque dá um bumpzinho e aí tem que confirmar todas as de um Satoshi atrás também. Enfim, mas tá, tô complicando aí, né? Com as minhas técnicas de gastar o menos possível para fazer o máximo na rede. Mas se está fazendo teste, é que é teste, né? Então, como é teste, é para você mesmo, então você não tem Não, que. tá certo. O mínimo possível de transaction fees, o mínimo possível de fundos. Só não Doc, deixa, né, ficar a gente já um. está falando há mais de uma hora. Se o cara está assistindo o vídeo até agora, é porque ele está interessado no assunto. Tá ótimo Pois o que é, você vamos, falou. vamos lá. Então, é isso aí. Se eu preciso restaurar minha carteira multisig, a ordem dos dispositivos é importante, né? No software que eu estou usando, eu testei isso. Boa Se você falar, não, pergunta. ah, Antes, eu posso estar enganado, mas eu acho que antes eu estou dizendo um ano e pouco atrás, existiam softwares que, que a ordem fazia diferença, a ordem de recuperação. Hoje em dia eu tenho certeza que não. No software, se você pegar Spectre, mesmo Electron ou Caravan, se você a ordem das carteiras que você vai inserir para recuperar a tua multisig não alteram o resultado do produto. Isso é importante, porque senão teria que ser mais uma informação que você teria que guardar, né? Ou seja, teria que sim. guardar a seed das, das carteiras envolvidas na multisig e dizer qual que é a primeira, qual que é a segunda, qual que é a terceira, qual é a quarta e qual é a quinta para poder recuperar. Aí seria mais complicado ainda. Hoje em dia não precisa mais. Alright. Igual não é tão complicado. Se você anotou a seed, coloca aquela a seed número 4. Qual é o número dela na ordem e pronto. Mas beleza. Enfim, no backup se anota os números, é um número mais. Mas beleza, não, ou seja, igual, testa, vê se funciona você colocar a última, começa pela última, só para testar a última e depois, enfim. Vamos lá. Configurações específicas do dispositivo, se eu me sentiria confortável, por exemplo, de manter aí minha Trezor 1 numa localização onde as outras pessoas podem ter acesso a ela. Ok, não sei qual é a. Sim, é Não, é cada que um, né? ele tá falando isso porque a primeira Trezor ela tem é Ah, relativamente fácil de sem você extrair a passphrase. seed. Sim, sem passphrase. Aliás, uma boa pergunta para a gente fazer. Valeria a pena, dependendo do setup, adicionar passphrase nas carteiras para aumentar a complexidade do setup? Cara, eu acho que não. Por Eu acho que quê? não.
Porque você acabou de, você respondeu quando você fez a pergunta, complexidade extra super desnecessária nesse caso. Você já teria que, né, ter acesso a seed, 5 seeds diferentes, espalhar, ou 3 seeds espalhadas de localização. Eu colocaria uma passphrase com uma carteira falsa para falar que aquela carteira é o meu stack pessoal, tipo, não vincular ela a um, por exemplo, sei lá, entendeu? Usaria uma passphrase como um decoy para, não, essa aqui, esse seed, é da minha decoy, como decoy, mas não pro setup da multisig. Eu acho exagerado, acho desnecessário. Você tem aí mais uma complexidade aí que eu acho que não sei se tem benefício. Se você usa o setup que eu falei, né, sem a hard wallet, talvez se você está dependendo da hard wallet, aí sim, porque a hard wallet é insegura, ou seja, como até o Rodolfo assume, que a cold card alguém um mês com ela pode, né, com tempo suficiente, com qualquer hard wallet, você extrai a seed. Então, se Por alguém tem isso que o acesso às multisig vai ser suas. o novo standard. Não, sim, mas mesmo multisig, né? Alguém pode ter acesso a 5. É, é um, Claro. é um, é um heist. É um heist para um Ocean Eleven? Talvez. Mas é um heist possível. Ou seja, é só ter acesso a hard wallet. O cara tem, né? Pode ser ele é como ter acesso a seed, né? Basicamente, acesso a seed ou a hard wallet. Tá. Aí a passphrase ela seria um adicional. Eu acho que a complexidade é exagerada, é à toa, mas, né, vai saber. De repente tem gente que prefere, mas Você pode ser pode criar mais. uma passphrase para carteira de quem está te atacando, né? Se o cara pede para, fala, não, eu sei que você tem a multisig, eu quero, ou seja, você tem uma no setup padrão, a, um pouquinho do seu stack e numa camada, num layer, numa segunda camada, você tem com passphrase com o teu stack realmente, pessoal. A passphrase pode servir para isso, exato, para ter decoys, para ter outras coisas. Né, um nível de complexidade, mas é mais complexidade também, né? Gera mais, tem mais chances de falha, né? Porque essa passphrase aí você teria que ter ela armazenada em outro lugar ou na cabeça só. Então aí é um outro, né, nível de complexidade adicionada, que pode dar mais margem de erro, né? E às vezes desnecessário, porque é o que eu estou falando, você está contando com uma ameaça estilo Ocean Eleven, né? Alguém fazendo um grupo, uma gangue, fazendo um ataque simultâneo em 5 pessoas ou 5 localizações. Tipo, possível, sim, mas é bastante improvável, né? Para a maioria dos casos. Talvez se eu fosse o Michael Saylor, por exemplo, agora que Exato. estou falando tanto que eu estou cheio de Bitcoin, que a minha empresa está cheia de Bitcoin, e aí teria essa preocupação. Mas ou seja, enfim, eu não tenho essa preocupação, né, pessoalmente. Acho que ninguém que eu conheço tem essa preocupação, assim, né, desse nível. Mas, então, é por aí, né? Depende só do nível de ameaça e da complexidade que você está disposto a adicionar e que você sabe que você vai conseguir, né, lidar com essa complexidade. Que acredita que você vai conseguir lidar, pelo menos. Você pensou sobre esse setup, né, de uma perspectiva de herança? Aí, por exemplo, né, essa outra perspectiva, pô, uma passphrase que é um brain wallet, né? Na herança, ou seja, o cara pode recuperar a seed, mas não vai recuperar a passphrase que você só tinha na cabeça, por exemplo. Ou que você tinha em outro lugar undisclosed, porque você estava super preocupado com a segurança, né? Então, se acontecer alguma coisa inesperada, né? Então, essa é uma coisa que tem que tomar em conta também, se é importante para você, claro. Se você tem herdeiros ou se você acha que o risco de segurança de ter um herdeiro vale abrir, né? Porque às vezes é um risco de segurança abrir para um herdeiro a ideia de que ele tem essa possibilidade. Não, é verdade, complexo esse tema. Não é um tema tão assim, não, claro, todo mundo tem que deixar herança.
Às vezes não, às vezes a melhor segurança é até nem o herdeiro saber que ele tem essa herança, né? E se acontecer alguma coisa inesperada, tipo, é uma merda, mas às vezes é melhor. Depende aí do seu, tem que ter algum. Como mitigar isso, eu não posso te falar. Você tem que descobrir sozinho aí como você vai mitigar, porque para mim, eu explanar como eu mitigo isso é um risco de segurança, na minha opinião. Ou seja, eu não vejo como. Não existe como não ser um risco de segurança isso, né? É, não, como não ser, porque você está tendo que expor para um terceiro alguma coisa. Pode ser que então, senão a pessoa sabe, o terceiro sabe, então o terceiro agora vira alvo também. Então é um problema complexo aí de ser resolvido. É muito pessoal e não tem uma resposta. A gente falou sobre isso, né, de herança, em algum Sim, programa. sim, E sim. teve algumas ideias, eu não lembro agora alguma que foi apresentada aí. Usar banco, advogado, tal, mas são terceiros de confiança. Terceiros de confiança, risco de segurança. Enfim, complicado, viu? Eu acho que, na minha opinião, a única forma, talvez, é ter um hash time lock transaction, uma transação, ou seja, o seu herdeiro ter a carteira dele, ter a seed dele, ter o passphrase dele, fazer a segurança dele. Eventualmente, todo mundo vai ter que ter uma sua chave Bitcoin. Ele vai ter essa seed e você vai estar todo o tempo só, tipo, pospondo a transferência para a carteira dele. Ou seja, você já tem uma transação fechadinha, né? Ou seja, e que se algum dia, né, você não pospor ela mais, ela vai para a carteira dele. Para mim, essa é a forma, a única forma, né? Ou seja, a única coisa que existe é uma transação assinada para a carteira dele, como herança, né, digamos. Que só na eventualidade de eu não fazer alguma ação, ela é executada. Por exemplo, ou seja, e a única, no máximo que vai acontecer é que o dinheiro vai para a conta do herdeiro, mas nada mais. Mas enfim, aí também é um risco. Não é tão simples. Essa é uma situação, é uma complexidade que a gente ainda não resolveu. O que eu estou falando aí é possível, mas aí você tem, né, um ataque possível é o seu próprio herdeiro, é o Brutus, né? É o ataque Brutus, o César, né? O Brutus, seu herdeiro, de repente não é a melhor pessoa do mundo. Vai saber, né? Nunca dá para saber o que pode acontecer. Também pode acontecer, sei lá, de alguém saber que pode, que o seu herdeiro é vulnerável e você não. E aí, ou seja, eliminar você para poder depois, voluntariamente, que o seu herdeiro vulnerável passe para ele os fundos. Coisas do estilo, ou seja, Enfim, tem existe. muita coisa aí. São complexidades aí que não. Não sei se vai, ou seja, eu não entraria nelas. Perfeito, Dov. Alright. Outra coisa que é importante falar, Dov, que ainda não tem um default em todas as hardware wallets, é gerenciamento de endereço de change, de troco. Ou seja, quando você faz uma transação de Bitcoin, o troco que sobra do que você tinha naquele endereço vai para um endereço chama change address, né, o endereço de troco daquela transação. Algumas carteiras, por exemplo, a Ledger e a Trezor, elas não guardam a informação daquele setup multisig e elas não têm como verificar se aquele endereço de troco é realmente seu. Ou seja, se alguém é um vetor de ataque. Se Ok. alguém de alguma forma conseguiu entrar em algum processo dessa transação e alterou o endereço de troca, ela vai, e digamos, você tem De um troco. BTC, endereço de troco, você tem um BTC, você transferiu 0.1, o 0.9 iria para o endereço do atacante porque tua carteira não consegue verificar se aquele endereço faz parte daquele setup multisig. A Cold Card faz isso, acho que a Kobo faz isso, tenho certeza que a Ledger não faz e a Trezor também não faz. Então, isso é algo que, na parte de desenvolvimento do protocolo já está feito, mas no lado das hardware wallets ainda não são todas que tem isso funcionando.
O que eu entendi, o que ele faz, né? Quando você cria uma transação, geralmente você vê o inputs e outputs, né? Então, se a sua Electron está comprometida, ou a Caravan, ou a Spectre, ou a Lily estão comprometidas, né? Exato. Ela vai criar essa transação que, ao invés de usar o endereço de troco da sua multisig, vai enviar para o terceiro, para o hacker, né? Os seus fundos, porque é a única forma que o hacker teria, né, de hackear você, porque ele não pode, é uma forma, um vetor de ataque, né? Ele teria é um ótimo vetor de ataque, aliás, bem inteligente, porque ele não pode ter acesso físico todas as carteiras, ele assume que é muito mais complexo isso, então, como é mais fácil eu fazer, qual é o ponto de centralização da sua carteira multisig? O software que você usa para compor a transação multisig. Então, eu hackeio esse software, faço ele criar um output para mim, ao invés de criar um output de troco para o endereço de troco da carteira multisig. Exato. Carteiras como a Trezor e a Ledger não, como sabe que eles sempre mostram o endereço, de qual endereço, sabe, verificação de endereço, geralmente você tem nas carteiras, eles não verificam o endereço de troco, não verifica que aquele endereço de troco é de fato é, faz parte daquela, pode ser derivado daquela CID, daquela chave privada, então ele não indica aquilo como algo estranho, né? Ele simplesmente mostra que você está enviando esses Exato. fundos para um terceiro. Se você não presta, acho que até daria para perceber, viu? Porque ele mostraria que tudo aquilo iria para um terceiro e apenas dois endereços diferentes, né? Não sei como aparece na Trezor, não cheguei a verificar. Não, o que acontece? A Trezor ela te mostra o endereço de uma carteira, de uma assinatura, de uma chave. Mas na multisig, ela não guarda o estado, ela não guarda a composição daquele setup multisig. Na Cold Card, Ah, olha só, entendeu? entendi. Nas outras Entendi. carteiras, elas guardam a composição daquele setup, aquele arquivo JSON que que a gente falou no começo, que exporta, etc. Ou seja, que ele tem as três chaves públicas. É isso que acontece na carteira como a Cold Card, ou acho que a Cobo também. Elas sabem quais são os endereços derivados. A Trezor e a Ledger, não, elas são stateless. Elas não guardam essa informação. Elas não têm como verificar. Entendi. Ou seja, que é mais difícil de. Se bem que tendo no seu setup, se você mitiga esse problema, tendo no setup uma das que verificam. E começando talvez por ela, sua assinatura. Aí você vai ver, ele vai Sim, acusar que tem alguma sim. coisa errada, você já para aí o processo Ele não vai e. acusar. Você Não, vai você ter vai que ver que eu. comparar. Você vai ter que Isso. comparar. Você vai comparar. A primeira coisa que você faz, você usa uma carteira que sim, né, tenha o seu setup, que esteja totalmente offline, desvinculada aí do negócio. Ou, né, como eu falei, você só usa a porra da carteira que você não atualiza, né, e sempre offline. Também é uma opção. Mas tá, de repente Sim, aquela que você teve no início já estava comprometida. Então é importante, é algo importante a se ter em conta. Realmente não é simples, cara. Segurança não é um assunto muito. Não é simples, tá cheio de. Ainda, né? Pelo menos. Não é. É que eu acho que nunca vai ser, né? O pessoal fala, né? Minha avó vai poder usar. Eu acho bem. Esse, pelo menos, multisig. Eu acho que tá mais fácil. Com certeza tá mais fácil, mas nunca vai ser um assunto simples. E uma empresa séria vai ter que ter gente dedicada e não só saber usar um programa, mas saber entender o que acontece por trás dos panos mesmo, porque não é. Esse só, por exemplo, o Spectre, eu tenho, ou seja, ele roda por cima do Bitcoin Core, né? O Bitcoin Core é super confiável. Isso é legal, é bem mais fácil de verificar a Spectre, por exemplo. Aliás, todas, né, rodam, com exceção da Electron, a Caravan, a Lily, acho que também precisam do Bitcoin Core. Ah, não, a Lily tem esse problema. A Lily ainda
você precisa usar o servidor deles. Isso é muito ruim. Ainda não dá para recomendar a Lily. A gente comentou sobre isso. Queria fazer um vídeo sobre, mas talvez a gente faça, né, um vídeo ainda igual sobre ela. Não vou queimar agora. Acho que a gente vai mostrar um pouco mais, né? Vamos fazer um setup da Spectre, dar uma olhada nisso aí. A gente já tem setup na Electron, a gente já fez, né? Você fez lá Já no fez. Canivete Bitcoinheiro. Não mudou muita coisa, eu acho que desde então, mesmo esquema. Não, você fez na Spectre. Não, na Spectre ainda não fiz multisig. Isso a gente vai. Isso que não, multisig não, só single sig usando Ah. com, com a Kobo, com. Opa, então a gente vai fazer. Isso a gente tem que fazer, que é bem legal e sim, cara, é muito fácil. Eu já fiz de teste, né? Eu testei para ver como funciona, cara, é muito fácil. Ele fala aqui, ó, então o Kitten ele lembra, né? As carteiras de multisig ela adicionam, né, uma segurança considerável ao seu Bitcoin. Essas opções agora apresentam oportunidades de você, né, atirar no seu próprio pé, né, se você não tomar cuidado. Então, algumas das perguntas são, né, muito pessoais, como a gente viu, né? A gente até falamos sobre isso. Tinha coisas ali que são, né? Você tem que avaliar pessoalmente, não tem uma receita 100% pronta e até seria ruim que eu te desse, porque não seria mais segura, né? Não existe. Demora tempo e um pouco de esforço aí para você entender as complexidades envolvidas. E aí ele traz isso, né? A liberdade não é grátis. Né? É o que eu também concordo. Acho que hoje em dia, e acho que nunca, como eu falei, acho que nunca vai ser tão grátis, né? Nunca vai ser assim, é só fazer isso e tá pronto e você tá seguro. Não existe isso. Não existe. Simplesmente não existe essa solução. A sua avó, ela também tem, ou seja, todo mundo que faz proteção de algo de valor pessoalmente sabe que não é, ou seja, que você tem que gerenciar sozinho, né? Como você vai proteger aquilo? Porque se todo mundo tivesse a mesma receita, era para o seu adversário, né? Era muito fácil. Ele simplesmente já sabe o que fazer. Então, cada um tem que ter a sua receita para ser muito mais difícil para os adversários, todos os adversários potenciais, atacarem ali os usuários da rede Bitcoin.